eu me lembro que a primeira vez que eu bati na porta do meu chefe lá, do Maurício, esse que eu sucedi depois, falando, Maurício, eu quero me candidatar à posição de líder de setor de bens de consumo. A resposta dele foi de jeito nenhum. Na verdade, ele falou de um outro jeito, mas aqui o jeito certo de colocar é de jeito nenhum. Vocês podem imaginar como que ele respondeu. Aí eu fechei a sala, falei, caramba, de jeito nenhum. Aí no dia seguinte eu bati lá de novo. Falei, pô, Maurício, eu gostaria mesmo de me candidatar àquela posição. Ele falou, pô, eu já te falei, é de jeito nenhum. Do mesmo jeito que ele falou no dia anterior. Falei, pô, Maurício, mas você tem que me explicar o porquê não. E aí ele não tinha uma resposta na hora. Falei, então eu volto aqui amanhã e você me explica por que não. Só que até o dia seguinte eu me preparei com argumentos para o que eu imaginava que ele ia falar, que era porque eu não podia me candidatar. Parecendo meu filho. E uma das coisas que eu sabia que ele ia falar era que a gente estava com um bom desempenho na área comercial. Então, aquilo que eu era responsável estava caminhando bem. Mas eu tinha desenvolvido uma sucessora, e que é a pessoa que até hoje está nessa posição, que é a Érica. Então eu queria mostrar para ele que a gente não ia ter uma perda na área comercial se eu assumisse a posição. O segundo argumento era que eu não tinha experiência em operações. E realmente eu não tinha, mas ele tinha feito em algum momento esse mesmo movimento. Ele era de finanças e ele tinha ido para operação. Então, e ele foi bem sucedido nessa passagem. E eu também podia ser. E eu tive uma característica na minha carreira, apesar de não ter até aquele momento tido uma operação sob minha responsabilidade, eu sempre tive muito contato com o business. Quando eu fui de finanças, da área comercial, quando eu fui de transporte, eu sempre fui um cara presente no negócio. Assim, eu sempre participei das agendas com o cliente, eu sempre convivi com a operação. Então, eu tenho potencial para aprender. Eu não ia ser um expert de operação, mas eu conheço do cliente, eu conheço da dinâmica das áreas funcionais, eu conheço de pessoas, eu tenho uma característica forte de pessoas. Então, eu me preparei, eu tinha argumentos para que eu imaginava que ele ia responder como justificativa para não me colocar nessa posição. E foi exatamente o que aconteceu. E eu coloquei numa situação difícil. Ele ainda saiu de lá falando que eu não teria aquela posição, mas ele não tinha argumento para justificar por que eu não teria. Então ele fez um compromisso comigo que ele ia me receber no dia seguinte de novo, e assim eu fiz.